Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo. Me chamo Jonatas Abdias, sou o pastor da igreja e vai ser uma alegria tê-los conosco nesta jornada de estudos bíblicos sobre a lei do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Pois muito bem, irmãos, este é o mandamento que abre o decálogo, ou os 10 mandamentos. A palavra decálogo significa as 10 palavras, decalogos. E por que Deus começa com este mandamento? Porque este mandamento é fundamental, ou seja, ele estabelece o fundamento. Não devemos interpretar mal a expressão que está contida no mandamento e achar que existem outros deuses possíveis diante dos quais nós possamos adorar, porque o Senhor proibiria que eles contassem no páreo. Na verdade, o primeiro mandamento não está sugerindo que existam outros deuses, e é isto que abre o nosso estudo. Por quê? Bom, eu selecionei aqui algumas coisas que eu ouvi esta semana que passou sobre o assunto relacionamento com Deus, que eu gostaria de trazer para vocês justamente para mostrar que é porque não entendemos o que significa o primeiro mandamento, na verdade como humanidade, não só como cristãos, mas para nós como cristãos que acreditamos na Bíblia e acreditamos no que está escrito em Êxodo, é importantíssimo levar isso em consideração. Aliás, você que não acredita é nosso convidado a passar a acreditar. Dá uma olhada nisso. Eu ouvi, por exemplo, que o relacionamento com Deus é um relacionamento de caráter tão individual que não caberia ingerência de outra pessoa no assunto. Olha só que interessante. Frases que me chamaram a atenção naquela conversa que eu ouvi. Minha relação com Deus é uma relação íntima que não envolve religião. Eu sei que você está esperando uma exposição do texto de Êxodo 20, verso 3. Mas para pensar no contexto em que nós estamos estudando esse texto. É muito mais fácil e desconexo que eu apenas fale da lei do Senhor sem falar dos desdobramentos que crer nesta lei implica. Olha, quando a gente diz que acredita que os 10 mandamentos ainda valem hoje, que a gente entende que a primeira tábua da lei fala do nosso relacionamento com Deus, quando alguém diz que o relacionamento dela é tão íntimo com Deus que ela dá um bypass na religião, que ela perpassa a religião e não a coloca como uma mediadora, e isso para muita gente é satisfatório o suficiente para ter cara de cristianismo. Do tipo, ele é um desigrejado, ele é um cristão, ele acredita em Deus e ele tem um relacionamento com Deus, mas o relacionamento que ele tem com Deus é puro, é direto da fábrica. Ele não precisa usar a religião como uma mediadora. E de fato tem o seu quesinho de verdade lá, porque houve na história uma religião e uma igreja que se interpôs entre o fiel e Deus, se colocando como mediadora. Acontece que o papel de mediação, ele precisa ser exercido. Não existe esse negócio de ter um relacionamento tão íntimo com Deus que não envolva religião. No máximo, essa pessoa acabou de fundar a própria religião. Nada que Van Gogh já não tenha intentado antes e falhado miseravelmente. Mas veja bem, uma proposta dessa, uma postura dessa, ela está fundamentada sobre um pressuposto. O pressuposto de que todas as religiões são iguais. Ou seja, religião é uma faceta social da humanidade. É apenas uma característica nossa, uma curiosidade a nosso respeito. De modo que as várias religiões são manifestações individuais que encontraram em determinados grupos uma certa aceitação ou paridade.
De modo que toda religião é, de certa forma, indiferente. O que você precisa é ter uma religião. E hoje em dia, diante do levante de pessoas religiosas, o que a gente pode reputar como algo razoavelmente positivo, tá feio dizer que você é contra a religião. Já tá claro que não dá para você ser contrário à religião e não trazer problemas para você. Então, hoje em dia, é muito mais socialmente aceitável dizer que você não é contra, mas não tem nada a favor. Então, você tem a sua própria religião. Então, hoje em dia, como cada um pode ter a sua própria empresa, tá todo mundo tendo a sua própria religião também. Bom, uma coisa curiosa desse relacionamento unireligioso que alguém pode demonstrar é o fato de que as pessoas querem nos assegurar, e às vezes eu tenho a impressão que eles estão falando a quem é religioso, né, quem tem uma religião, e a quem obviamente olha para isso com um certo preconceito e diz: como assim você não tem uma religião? Tá claro que você tem uma religião. Então elas querem assegurar a você que elas estão fazendo tudo certinho que um religioso faz, sem o peso da religião sobre eles. Como, por exemplo, essa outra frase maravilhosa: eu faço minhas orações antes de dormir. Como se orar antes de dormir fosse tudo que se espera de alguém que tem um relacionamento com Deus. E a pergunta é: o que se espera de alguém que tenha um relacionamento com Deus? Quem quer ter este relacionamento direto e essa relação íntima com Deus, o que é que Deus esperaria desse alguém? E é aí que entram os 10 mandamentos. Está aí a importância dos 10 mandamentos. Quando Deus liberta o seu povo do Egito, ele não o faz religiosamente. Deus aparece para um homem, Moisés, o retira da sua atividade normal, o designa para que livre o povo do Egito, o liberta com mão poderosa, com vários milagres, e agora esse povo sai ao deserto e vai se encontrar no monte que Deus escolheu para receber dele as orientações, porque agora eles terão que se relacionar com esse Deus de maneira mais a miúde, de maneira mais íntima. A Bíblia até fala dessa intimidade que é só para aqueles que temem ao Senhor. A pergunta ainda permanece: como é que se tem um relacionamento íntimo com Deus? O que Deus espera de alguém que tenha um relacionamento íntimo com Ele? E a resposta está nos 10 mandamentos. A primeiríssima coisa que Deus espera de alguém que tem um relacionamento com Ele é que o reconheça como o único Deus a ser adorado. E isto significa um monte de coisas. Quando a gente afirma que Deus é o único Deus verdadeiro, estamos afirmando que não existe outro Deus além do Deus de Israel, o Deus Yahvé. Chame Yahvé, Jeová, como queira. Afinal de contas, nós nem temos, como eu já coloquei em outro estudo, acesso à sonoridade original deste nome. Mas veja qual é o meu ponto. O ponto é: o mandamento que Deus quem dá, não é Moisés quem dá ao povo, não é o povo que se reúne e chega à conclusão que dá para reunir em 10 regras a maneira como você deve se relacionar com Deus, mas é o próprio Deus quem diz: é assim que você se relaciona comigo. Primeiro, reconheça que eu sou o único Deus que existe. O problema é que hoje em dia a gente já vê a coisa de maneira invertida. A gente já entende que religião é uma manifestação humana, que é o nosso movimento em direção a Deus, a divindade, que espiritualidade é uma faceta da natureza humana, como a psicológica, como a trabalhista, como a relacional. Então a gente tem que exercer de alguma forma. E que as coisas gostosas, bonitas, legais, consoladoras, fortalecedoras, encorajadoras da religião devem estar presentes sem as regras, sem as leis, sem a necessidade de, por exemplo, comparecer diante deste Deus semanalmente para adorar. De modo que a gente quer, até entre os cristãos, esse tipo de relacionamento que eu diria monista, panteísta, com o Deus de Israel. Ou seja,
A gente quer ter um relacionamento com Deus conforme as nossas leis e não conforme as leis dele. De modo que, se eu quiser adorá-lo, eu vou porque eu sou livre para isso. Não existe e não pesa sobre mim qualquer tipo de obrigação. O que de certo é um grande equívoco. A lei está aí. E ela está justamente para responder essa pergunta. Com o que se parece um relacionamento íntimo com Deus? Com isso, com alguém que se posiciona diante dos outros e de Deus, reconhecendo que somente Deus existe. Agora, olha só que interessante. Quando uma pessoa faz um negócio desse e dando uma entrevista, abrindo a sua intimidade espiritual, dizendo, olha, eu nunca falei sobre isso porque, de fato, esse não é meu assunto. E veja, ele está, de certa forma, certo, porque não está expondo a sua intimidade. Mas uma vez que fez, o que queria capitalizar com isso? Mostrar que ele é uma pessoa que tem a sua espiritualidade na sua intimidade. Veja, nós também temos o nosso momento de intimidade com Deus, inclusive ensinado pelo Senhor Jesus, que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter esse momento de oração entre nós e Deus somente, de modo que aquilo é intimidade. Agora, se é intimidade, a gente não publica. Se é intimidade, a gente não traz a lume. Se é intimidade, a gente não grava um vídeo falando sobre. Existem regras para essa intimidade ser saudável e elas estão na Bíblia. E cada um a exerce, ou seja, fala com Deus, se dobra diante de Deus, se derrama diante de Deus de maneira muito particular. Então, não é um julgamento com respeito a isso. É o fato de que isso revela uma espiritualidade do século XXI muito corrente nesse mar indistinto e confuso que recebe influências pesadíssimas de uma cosmovisão chamada panteísta, monista, e mistura ela com o cristianismo, formando uma religião individualista, na qual ser grato é tudo o que Deus espera em retorno. E a pergunta que o primeiro mandamento responde é: e é isso que Deus exige? Porque vamos combinar, todos sabem, e eu não sei como eles sabem, que é feio ou errado ser ingrato. Ou seja, é errado, é inaceitável, eu diria, não ser grato a Deus por tudo que ele nos dá. E numa versão mais panteísta, quando uma pessoa não crê em Deus, eu até separei aqui, né? Ainda assim ela quer ser grata, nem que seja o universo, porque se ela vibra coisas boas para o universo vibra coisas boas de volta para ela. Então, nem que seja o universo, a pessoa quer ser grata. E aí, quando a pessoa fala assim, eu agradeço a Deus todo dia antes de dormir, pelas coisas boas e pelas ruins, porque o importante é ter um relacionamento de gratidão com Deus, essa pessoa não está espelhando um princípio cristão de relacionamento com Deus. Aliás, eu acho que o próximo estudo que nós vamos fazer é sobre essa nova maneira de expressar gratidão de maneira indistinta, de maneira assim, não pessoal. Então aguardem que vem estudo sobre gratidão aí decorrente do que nós estamos falando aqui no primeiro mandamento. Por quê? Porque ter uma relação hoje próxima com Deus significa ter uma relação de gratidão, uma relação de intimidade e uma relação particular. Isso exclui, por exemplo, os próprios 10 mandamentos e a maneira como Deus quer que nos relacionemos com Ele. Eu suspeito que isso seja uma mistura, até porque nós estamos já em uma cosmovisão que está mudando, apesar dessa influência. Então nós precisamos fazer algumas leituras. A primeira delas é que nós estamos sob a influência fortíssima da cosmovisão panteísta monista, que não quer que a gente enxergue qualquer tipo de pessoalidade em Deus,
E agora isso começa a minar a nossa própria identidade, fazendo com que a gente se torne seres impessoais. Isso se reverbera na sociedade de várias formas, desde neutralidade de gênero até neutralidade de fala. Eu vou deixar isso para ser melhor explorado quando eu vier trazendo um estudo sobre gratidão. Mas veja, a forma como a gente vê Deus é uma forma que evidencia a nossa espiritualidade, mas se relacionar com Deus é se relacionar com alguém. E, de novo, se nós temos esta influência, que outras influências esta panteísta monista está tentando abafar? Eu creio que uma delas seja a influência do deísmo. No deísmo, embora Deus exista, não existe qualquer conexão ou ligação direta entre ele e as pessoas com quem ele se relaciona. Esse pressuposto desta cosmovisão, inclusive bastante anterior à monista panteísta, ela é fundamental para subsidiar a ideia de que eu posso me relacionar com Deus da maneira como eu quero, desde que o princípio mais nuclear esteja presente, porque afinal de contas, ele não diz nada de volta. Ele não diz como ele quer que a gente se relacione com ele, ele não derrama sobre nós nem bênçãos nem regras. Ele não fala, mas ele quer que a gente reaja de certa forma. De modo que ele, no final da nossa vida, pode ou não estar lá para nos receber e fazer o cômputo final da nossa vida. Agora, o que é interessante, alguém que só mandou para Deus sinais, nunca teve nada dele de volta, tem sim a expectativa de, no fim da vida, ir parar em alguma forma de céu, ser recompensado de alguma forma positivamente, mas durante a vida não teve nenhum relacionamento de fato com Deus. Ela teve expressões de si. É como se uma pessoa só postasse na rede social do céu e Deus fosse o único espectador dessa rede social. O que as pessoas não entendem é que quando a gente tem um mandamento, isso significa que Deus tem regras muito claras para a gente se relacionar com ele. E eu me refiro a elas de maneira mais prática agora. Veja, quando Deus ordena que nós não tenhamos outros deuses diante dele, os deveres exigidos neste primeiro mandamento são o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e também reconhecê-lo como nosso Deus. Então, essa primeira parte, que é reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, ela foi retirada do vocabulário moderno. Então as pessoas falam assim, eu tenho um relacionamento assim com Deus. E quando você vai fazer algum questionamento, elas particularizam não só a sua religião ou espiritualidade, mas a divindade. Pelo menos este é o meu Deus, que pode não ser o seu Deus. Opa! Quando a gente diz isso, quando a pessoa diz isso e a gente aceita, nós estamos dizendo, é verdade, eu tenho um Deus, ele é o Deus cristão, e esse Deus aí é um ídolo, e você o reconhece como tal. Eu acho que nós não estamos falando do mesmo Deus. Mas o primeiro mandamento, ele exige que, embora chamemos de ídolos os deuses dos corações vazios das pessoas, né, que é isso que significa a palavra vão ou vaidade, nós não estamos reconhecendo que a divindade adorada em questão de fato exista. Por outro lado, o nosso Deus no primeiro mandamento exige que o adoremos e o glorifiquemos como o único Deus verdadeiro. Que pensemos e meditemos nele e nos lembremos dele não somente aos domingos. A razão pela qual algumas pessoas se consideram espiritualmente superiores a até alguns cristãos é o fato de que muito do relacionamento caracterizado como cristianismo, que de fato não é, só para deixar claro, na verdade é um relacionamento utilitarista. Eu peço a Deus quando as coisas estão ruins, eu recorro a Deus quando eu estou doente, no corredor de hospital não existe ateu. Então quando a pessoa fala assim, eu sou bem sucedido, eu sou feliz, eu sou forte, eu sou rico, e então eu agradeço a Deus, eu tenho um relacionamento constante, diário, verdadeiro, singelo e sincero com Deus, a gente tende a admirar. Puxa,
essa pessoa não é hipócrita. Tem tanto religioso hipócrita, essa pessoa não é hipócrita. Então, mas não é só sinceridade que Deus exige. Não é só gratidão que Deus exige. Deus exige que creiamos nele, confiemos nele, esperemos nele, nos deleitemos nele, nos regozijemos nele. É que o invoquemos, que o adoremos. Claro que sejamos gratos, mas que lhe prestemos também toda a obediência e submissão. E não só em parte da nossa vida, mas no todo. A gente deve ter cuidado para que Deus se veja agradado em tudo na nossa vida. E, por fim, que justifica até eu ter trazido esse ponto, o entristecer-se quando ele é ofendido em qualquer coisa. Ou seja, muito embora a gente possa até se irar por conta das ofensas que as pessoas fazem em relação ao nosso Deus, eu particularmente luto com o meu coração quando alguém demonstra incredulidade em relação ao Deus de Israel. Veja bem, isso não abre portas para que nós sejamos grosseiros ou mal educados. Mas a tristeza tem que ter o seu lugar. Primeiro, em relação à pessoa. Que triste posição essa pessoa se coloca diante de Deus. Depois, em relação à circunstância. Essa pessoa ofende o nosso Deus e, portanto, nos ofende. Que o diga o rei Davi. Agora, ainda teria uma lista enorme de coisas para você saber com respeito àquilo que este mandamento proíbe. Para não deixar esse vídeo muito comprido, eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo tudo o que este mandamento proíbe de acordo com a pergunta 105 do Catecismo de Westminster. E eu espero que você dê uma boa olhada lá. Eu espero também que essa rápida meditação neste mandamento te alerte para o fato de que nem sempre a gente leva em consideração, nos elementos mais práticos, aquilo que os mandamentos demandam da gente. Deus abençoe. Se abençoou sua vida, se você aprendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo, curte este vídeo e coloca no sininho, dá uma clicada no sininho. Sabe por quê? Porque isso ajuda a gente a divulgar, isso mostra para o algoritmo do YouTube que este vídeo é relevante e isso faz com que esse vídeo alcance mais pessoas e assim a gente pode edificar ainda mais pessoas. Deus abençoe, vejo você na próxima. Tchau, tchau.